Atualmente, estudos da psicanálise têm falado que o homem precisa se libertar, né? Que o tempo do homem está chegando no sentido de se tornar livre nas suas atitudes, sem que nenhuma questão externa, como cultura, por exemplo, lhe influencie as suas opiniões, o seu querer, que ele deve deixar externalizar sem culpa alguma o que realmente ele é, né? Realmente o seu homem interior o seu homem natural sendo assim, não limitando as atitudes dos homens, né, ao que ele desejar. Né? Não existe mais, por exemplo, a vergonha por qualquer atitude que seja, porque de fato isso é verdade para aquela pessoa. Olhando pelo lado que a gente sabe filosoficamente, o estudo do comportamento humano, olhando a criação do direito, da instituição do direito e também do Estado, né, do Estado e do direito, que foram coisas que há anos se estuda e se almejou para a humanidade essa convivência social dentro de padrões ou dentro de imposições. O que a psicanálise está falando hoje? Seja quem você é, independente das leis, independente de qualquer coisa, porque esse de fato é você. Né? As leis, por exemplo, elas são formadas em cima de opiniões, talvez de crenças, né? Então, por que o homem deve seguir isso? Outra maneira de dizer, simplificando, porque o homem vai ser hipócrita fazendo algo que, na verdade, ele não queria fazer. Então, liberte-se, seja você mesmo, né? E esse estudo, isso já tem acontecido na vida de muitas pessoas que têm se identificado com esse pensamento, né? E eu particularmente creio que é algo que vai cada vez mais ser aceitado, né? Em toda a nossa sociedade, em todo lugar, né? Porque as pessoas têm as suas próprias vontades e as suas próprias verdades, e o homem natural deve ser colocado para fora. Vamos supor assim, que nada impedindo ele no seu pensar, no seu achar, né? Tirando todo o romantismo, né? Que um dia foi colocado como padrão. Por que isso está acontecendo hoje? Né? Vamos pensando em tudo que já foi conquistado em âmbito de pensar dessa sociedade, tirando uma conclusão de tudo do comportamento humano em todas as áreas. Com pouco que a gente estuda, a gente chega a essa conclusão, que é muito claro na palavra de Deus, que o homem caído, ele está em trevas, né? E o homem que tem a sua semente nas trevas, que tem a sua semente em Adão, ele vai cada vez mais querer ser livre nas suas atitudes, sem que ninguém os impeça de fazer qualquer coisa. Isso pode naturalmente ser uma coisa boa ou pode ser algo ruim, porque o que é ruim para ele, o que é bom para ele pode ser ruim para outra pessoa, enfim. Mas a questão saindo o homem natural de dentro de si, o que fica para ele? Trevas sobre trevas sobre trevas. Há trevas que veio sobre Adão e Eva quando eles resolveram pecar contra Deus. Quando Deus havia falado, olha, vocês têm uma opção, né?
ou estar comigo, ou vocês morrerão. E eles escolheram por morrer, né? Isso aconteceu. E a morte significa trevas. E aí, meus queridos, que a gente percebe quão tamanha redenção Jesus Cristo fez por nós. Porque em meio de todas essas trevas que nós podemos ver nas atitudes humanas, condenáveis por Deus, Jesus veio e ele pagou. Ele pagou em nosso lugar. Ele pagou para quê? Para que Deus nos fizesse outras pessoas. Ou seja, para que Deus nos fizesse naturais do seu próprio ser. Para aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que nasceram em Cristo. As atitudes do seu homem natural não são mais atitudes de trevas, eles são agora atitudes de luz, atitudes do próprio Deus, que refletem o próprio Deus. Eu creio que os tempos da manifestação das trevas cada vez se intensificará. E também que seja para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que são luz, que também se intensifiquem. É uma questão de identidade. Aqueles que nascem na identidade de Adão, aqueles que nasceram naturalmente do homem caído, vão externalizar aquilo que eles são. Da mesma maneira, se você nasceu em Cristo, se você nasceu em Deus, com as células de Deus no seu corpo, se o seu corpo é o templo do Espírito Santo, então você vai externalizar aquilo que está dentro de você.